Fala, torcedor palmeirense, fala, nação palestrina. Pessoal, vamos ver aqui um trechozinho rápido, né, do Thiago Leifert aí, que ele falou aí do Palmeiras, né, que ganhou ontem. Time do Capiroto, time tá focado e também já de olho aí na final da Libertadores, beleza? Vamos ver o que o Thiagão falou, coisa rápida, viu, pessoal? E tem mais corte, fica até o final do vídeo, tem mais informações, beleza? Então, se inscreva no canal, dá uma moral a gente aí e deixa aquele like maroto e compartilha o vídeo com familiares e amigos. Então, sem mais delongas, vamos ver o que o Thiago falou aqui, coisa rápida, viu, pessoal? Com mais calma os jogos importantes. Só falar de algumas coisas da tabela, que está na nossa tabela da Thiago Live. Eu esqueci o nome do menino que fez, o Canedo sabe. Palmeiras, então, 65 pontos. Flamengo, 64. O Palmeiras, este time do Capiroto, meteu os reservas ontem e ganhou. Um golaço do Felipe Anderson. Lançamento de quem? De Beckenbauer de novo. Domínio do Felipe Anderson, é piada, gol. O Carlos Miguel, que vocês estavam ironizando, mais uma grande partida. Cara, teve uma defesa de uma cabeçada que ele faz tipo aquele Fruit Ninja. Pá, com a mão pra baixo, assim. Mas esse time do Capiroto jogou com o time reserva e ganhou. Por que eles jogaram com o time reserva? Porque eles estavam com cansaço mental, segundo o Abel. Além do físico, mental, um jogo muito estressante no meio de semana da Libertadores, isso cansa os jogadores. Ele colocou, então, que ele disse que estava mais mentalmente fresco, com mais atenção, mas um absurdo, né, chat? Ganham esse salário aí, não é isso? E ficam mentalmente cansadinhos com esse salário que eles ganham. E aí o Flamengo também fez a parte dele com um golaço do Arrascaeta de falta. Caraca, que golaço, cara. E lembrando também na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, que não só eles vão ser campeões da Libertadores, mas já garantem uma vaga no Mundial, certo? Então já garantem uma bolada, já garantem uma puta grana de novo lá na frente. Vale muito. Vale muito. Agora, eu como pessoa física, claro, torço pro meu tricolor e pra Libertadores, mas como pessoa jurídica, eu não posso. Como pessoa jurídica, eu preciso torcer pela Sul-Americana. Eu preciso que tenha um time grande na Sul-Americana no que vem. Não, vai ter. Vamos considerar que sempre cai na pré e vai para. Quantos jogadores de Flamengo e Palmeiras serão convocados? Será que vai haver alguma predileção? Vai ter mais nome de futebol brasileiro, mas quantos, né, de Flamengo e Palmeiras e quantos de fato que atuam aqui no Brasil? Eu acho que tinha que priorizar os gringos, meu. Porque o jogo do Palmeiras, por exemplo. Anthony, jogaço do Anthony ontem. Vou falar aqui, não me surpreenderia pelas faltas, pelas opções escassas no meio, mas o Gerson, que foi chamado na primeira convocação do Ancelotti, ele voltou a jogar pelo Zenit. Não voltou a jogar bem, tá? Mas só voltou a jogar. Do Zenit foram do... Claro que vai acontecer. Sai de São Januário, vamos saber para onde, meus amigos? Aonde? Para Alfredo Jacone. Essa hora, 10h25 da manhã, acho que a neblina já foi, já dá pra pousar de boa em Caxias lá, tá certo? Porque falou o Abel Ferreira e o Palmeiras retomou a liderança, bateu o Juventude 2-0 lá no Sul. Vamos ouvir o Mr. Abel Ferreira. Isso mesmo, aos outros ficaram de fora, que eu tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo. Daquilo que foi o último jogo, pelo desgaste físico e mental, e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores estivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Portanto, se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, ou uma boa parte de vocês, a torcidar-me, como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos, como sempre fizemos, e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Fala o professor Abel Ferreira, melhores momentos na tela. Depois eu vou pedir para os nossos amigos de bancada aqui e para o Fã de Esporte, pega uma foto do Abel quando ele se apresentou no Palmeiras em outubro de 2020, novembro de 20, 30, né? 30 de outubro de 20, completou aí 5 anos. E a foto do Abel hoje, o Abel envelheceu 17 anos em 5. É inacreditável que o Palmeiras sugou de energia do senhor Abel Ferreira, viu? Abel, desculpa, viu? Mas o palmeirense tem certeza que ama você. Depois a gente pode pagar um
Se o Palmeiras sugou essa energia, imagina se ele treina outros times aí, cara. Tem uns times aí que ele tá se arrastando. Né, pra dar uma escondida ali. Senhores, é o seguinte, o Palmeiras foi a Caxias com um time misto, né? Com um time mais modificado ali. Fux e Murilo, que jogaram na Libertadores, jogaram de novo. Kelvin e Jefté, novidade. Foi com Emiliano Martinez, com Aníbal Moreno, com Veiga, Felipe Anderson, Facundo e Bruno Rodrigues. Palmeiras não foi muito exigido até o segundo gol. O Palmeiras faz 2-0 e aí o Juventude resolve começar a jogar. E o Carlos Miguel também pegou tudo e mais um pouco. 10 defesas do Carlos Miguel ontem para garantir o 2-0. E aí, Fê, o que você viu da vitória do Palmeiras lá em Caxias ontem? Um destaque, informação sobre Carlos Miguel. Tava conversando com pessoas próximas ali. E ele é um cara muito discreto, assim. Mas ele vive um momento muito iluminado, assim. Conversando com pessoas próximas, ele sente também que vive a melhor fase na carreira dele. E você vê ele em campo com uma tranquilidade, sabe? É um cara muito diferente. E ele vai acirrar muito essa briga com o Everton. Eu acho que é muito difícil que o Abel Ferreira mantenha o Carlos Miguel assim que o Everton estiver disponível, até também pela hierarquia que o Everton tem no Palmeiras. Mas, nossa, que situação complicada ali. Você acha que o Everton, estando saudável, apto, a fisiologia chegar a falar, Abel, agora é contigo. O Everton tá pronto, ele pode jogar 100%. No jogo seguinte, o Abel já volta com o Everton? Cara, Felipe Silva, talvez não faria isso. Mas como eu sei que pro Abel Ferreira importa muito a questão de hierarquia dentro do elenco, e a gente tá falando do Everton, né, gente? É um ídolo do Palmeiras, é um dos jogadores com mais títulos na história do clube. E a gente sabe como ele é muito bom embaixo das traves, a gente sabe disso. Ele já passou de momentos de oscilação, mas eu acho que assim que o Everton estiver disponível, é uma opinião, não uma informação. Eu acho que assim que o Everton estiver disponível, ele volta ao gol do Palmeiras. Essa defesa pra mim foi a mais difícil de todas. Cara, ele tem... Você viu com o Nenê também, né? Queima a roupa, que o Nenê pega de primeira e ele estica o braço, assim. Vamos dar uma olhadinha na tela do Carlos Miguel, nos números do arqueiro palmeirense. Torcedor do Palmeiras torceu o nariz, né? Ficou meio com aquela sobrancelha de Carlo Ancelotti. Mas o cara chegou, Sobrancelha de Carlo Ancelotti, gostei. Sabe aquela Você consegue fazer? Não consigo. Ficar pra cima assim? Assim, Finalizações sofridas por Carlos Miguel na partida contra o Juventude. Total 12, 10 do alvo, 10 defesas. Nenhum gol sofrido. Recorde de um goleiro do Palmeiras em um jogo de Série A. Registros do Opta desde 2012. Então, desde os dados do Opta e a captação dos dados do Opta, recorde de defesas de um goleiro do Palmeiras em um jogo de Série A na história. E detalhe, tiveram algumas defesas mais tranquilas, mas pelo menos umas 6 defesas muito difíceis, né? De goleiros aí, se tivesse uma cabeçada que vai no chão, se ele tem uns 5 centímetros a menos, acho que ele não chega a tempo na bola não, né? Ele tá muito confiante. Fez valer o seu 2 e 4. Mas também, depois de quinta-feira, né, senhores? Qual palmeirense não tá confiante hoje, né, Vini? E assim, boa parte das defesas que ele fez foram com um jogo já mais encaminhado, né? Com a parte final. Ele é muito bom goleiro. Eu acho ele muito bom goleiro. Eu sempre achei tecnicamente ele um goleiro, assim, de primeiro nível, assim, desde dele na base no Inter, ele sempre foi muito bom goleiro. Não jogava por questões mais extra-campo. Ele acabou saindo, ele vai pro Corinthians, aí vai muito bem. Acho ele um goleiraço. Acho, inclusive, assim, é goleiro para futuro de seleção brasileira em relação a radar. Opa! Eu acho ele, tecnicamente, eu não tô falando técnica com o pé, tá? Técnica de goleiro. Acho tecnicamente ele mais goleiro que o Hugo Souza, por exemplo. Só que o Hugo tem o fator pênalti, que a gente já falou, embora o Carlos Miguel também seja muito bom nesse quesito. Ele é o goleiro para o futuro do Palmeiras. Palmeiras que é um time muito bem planejado, falou agora de São Paulo, que é o oposto. Falando de Palmeiras, que é um time muito bem planejado, que pensa no futuro, o Palmeiras já contratou um goleiro para o seu futuro. Então, assim, ele é um goleiro para os próximos anos de Palmeiras. E ele precisa disso, cara. O Carlos Miguel é um cara que tem pouquíssimos jogos na carreira. Acho que é 40 e poucos. Então, é isso. Ele é um cara que tem 27, 28 anos e tem 40 e poucos jogos. Por quê? Porque ele ficou no banco boa parte da carreira dele. Na Inglaterra foi a mesma coisa. Então, agora, ele vai pro Brasil, eu manteria ele titular. Respeitando toda essa questão de hierarquia do elenco, assim, ciente do fato de que o Everton é um grande goleiro. Acho que o momento do Carlos Miguel, o futuro do Carlos Miguel, e eu colocaria até o Everton no banco como uma figura de respaldo também, né? De auxílio de respaldo, como um goleiro experiente e vencedor que ele é. Né? Claro. Ô, Ciro, agora eu queria te perguntar, não só sobre o Carlos Miguel, mas sobre esse mistão aí que o Abel mandou pra Caxias. Foi suficiente pra retomar a liderança. Até o Felipe Anderson fala depois, no final do jogo, da entrevista, ele fala assim, eles, né, se referindo ao Flamengo, né, eles já jogaram, já venceram, então a gente joga depois, entra mais pressionado, porque, né,
já sabe que ganharam lá, então a gente tem que vencer aqui. Meio que dando uma cornetada, tipo assim, pô, vamos colocar a galera pra já tudo no mesmo horário, porque dá pra dar uma facilitada. Mas o Abel, e até ele abre a coletiva dizendo, né, eu mandei os 11 iniciais que eu achava que eram melhores pra esse jogo, foi suficiente, o Palmeiras venceu. O que você achou desse Palmeiras em Caxias? Foi muito adequado jogar com um time misto, não só pelo resultado, mas também porque o jogo de quinta-feira, pelo contexto que envolveu, exigiu muito da parte mental, da parte física, entrega, mobilização. Então era natural que o jogo seguinte fosse até um jogo que fosse muito provável um tropeço. E claro que a gente está falando que o Juventude está lá embaixo, um time que está com dificuldade na tabela, mas por conta de todo o desgaste que envolveu o jogo com a LDU e a comemoração e o alívio também, era muito difícil você remobilizar os jogadores no intervalo muito curto, aí de quinta-feira à noite para a noite de domingo. Então foi perfeito. A ideia, inclusive, deu rodagem a jogadores que jogaram pouco, deu confiança. Ainda por cima, acompanhando a rodada, Fifux, eu sempre penso assim, poxa, Flamengo e Palmeiras estão numa disputa tão acirrada, e a gente para e pensa, é provável que um dos dois termine a temporada sem título no segundo semestre ainda. Porque os dois estão disputando ponto a ponto o brasileiro, estão na final da Libertadores, pode ser que a gente tenha um cenário e um time ganha as duas competições. E o outro time, apesar de ter lidado, de ter lutado de igual para igual contra o concorrente, vai ficar sem nada nesse fim de semestre. Como é que vai ficar, às vezes, o fim de temporada, caso isso aconteça para um dos dois? O quão decepcionante não seria... E temporadas ótimas, né? Temporadas ótimas, mas que talvez se você terminasse as temporadas com 2 vices, o quanto que não seria decepcionante para a torcida? Ô, Ciro, isso pode acontecer. E 2 técnicos que ambos têm contrato até o final desse ano, né? Porque a gente fala do Palmeiras querer renovar com o Abel, apesar de possivelmente não vencer títulos, a intenção segue a mesma, e do Felipe Luiz. Porque se termina a temporada sem títulos, é uma situação meio complicada também, né? Eu acho que pesa um pouco na balança na hora de renovar. Mas eu acho que... Eu já falei aqui no Puxeta que tinha que juntar 2 torcedores do Palmeiras, dar as mãos do Palmeiras e Flamengo. Porque as diretorias vai ser difícil dar as mãos, né? Dar as mãos e falar assim, ó, vamos fechar, cada um leva um título e tá bom. Ninguém quis fazer esse acordo, torcedores do Palmeiras e Flamengo. Ninguém fecha isso. Ninguém fecha esse acordo, sai com um título cada um, meu amigo. Esse é o ano que o Brasileirão acho que vai tá com mais cara de grande liga europeia. No sentido de que a gente vai ter uma pontuação dos líderes muito alta, e é muito comum isso na Europa, e uma nota de corte baixa, que é muito comum. Se vocês já viram, é que a Premier League só cai em 3. Deixa eu ver a nota de corte de times que são rebaixados da Premier League. Menos de 40 pontos. Tipo assim, é time escapando na Premier League às vezes com 30 e poucos pontos, tá ligado? Porque a nota de corte costuma ser muito baixa. No passado, o Southampton fez uma campanha de, sei lá, fez 15 pontos, 11 pontos no campeonato. Então, assim, é muito comum isso, esse gap enorme. E esse ano acho que a gente vai ter isso. Vai ter 3 times se destacando muito, talvez 2, uma pontuação muito elevada, diferente de outros anos. E na parte de baixo a gente vai ter uma pontuação bem baixa. Pelo menos os 2 ali, Sport e Juventude, acho que os 2 ali... Ficou complicado. Galera que tá comigo, fã de esporte, que está conosco agora acompanhando o Puxeta no YouTube e no TikTok. Era irritante, chato. É o tal da galera falar, a espanholização do futebol brasileiro. Nossa, eu acho isso, cara... Me dá uma preguiça ouvir isso. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que a gente pode caminhar... em um futuro não tão distante, ou distante, enfim, pra ser Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, e as outras equipes brigando pra ser, tipo assim, a melhor das demais, a melhor das restantes? Eu acho que tem uma diferença, que no futebol brasileiro você tem outros times que sim, que no momento estão atrás dos dois, e talvez favoreça esse contexto de espanholização, como você falou, só que ao mesmo tempo você tem times que conseguem, talvez num curto ou médio prazo, reagir para acabar com isso. Você não pode descartar que, por exemplo, que outros gigantes do futebol brasileiro que atravessam crises atualmente, como Corinthians, Vasco, São Paulo, crise do ponto de vista, vamos dizer bem claro, financeiro. Santos também. Você não pode também dizer que eles não tenham material ou condições de reverter e de conseguir, ou quem sabe, voltar às posições de protagonismo. No futebol espanhol você tem uma questão que os outros times não têm muita torcida, as cidades são menores, a concentração econômica está muito focada ali nas cidades de Madrid e de Barcelona. No futebol brasileiro você consegue ter outras questões que favoreçam, quem sabe, quebrar um pouco esse domínio. Concordo, sim, que nos últimos anos Palmeiras e Flamengo, com seus méritos e com justiça, têm dominado, mas eu vejo que outros podem, sim, ameaçar isso no futuro próximo, quem sabe. E você, Vini? Eu acho que a gente já está vivendo uma espanholização no Já estamos? Já estamos. Se a gente for considerar que, antes de 2019,
clubes como, por exemplo, o Internacional tinha muito mais títulos internacionais que o Palmeiras, e era verdade mesmo. Até 2019, o Palmeiras tinha... nós conversamos agora no último puxê da sexta-feira, o Palmeiras tinha uma Mercosul, uma Libertadores, e aí, se a gente voltar mais atrás, a Taça Rio. Enquanto o Internacional, pode citar o Cruzeiro também, tinham 2 Libertadores, no caso do Inter, um Mundial, o Grêmio um Mundial, 3 Libertadores também. E olha quanta coisa mudou. Eu acho que a indústria do futebol mudou muito no Brasil, mas muito e muito rápido. Então hoje, sim, eu vejo uma espanholização e eu vejo um futebol muito centrado em figura de 2 times, que são Flamengo e Palmeiras, e esse terceiro elemento vai variando de temporada a temporada e geralmente é o time que mais despeja dinheiro naquele ano, mas sem projetos necessariamente sustentáveis. Já foi o Atlético Mineiro, no ano que ele mais gastou na sua história. Já foi o Botafogo, no ano que ele mais gastou na sua história também. Tá sendo o Cruzeiro, no ano que ele mais gastou na sua história também. Então, normalmente, esse terceiro elemento é um time que bota muito dinheiro, mas quase nunca é um crescimento sustentável. Qual que é a prova? Fluminense campeão em 2023, o ano seguinte lutou para não cair. Botafogo campeão em 2024, o ano seguinte não tá disputando título nenhum. Então, assim, times sustentáveis, projetos sustentáveis no Brasil tem só 2. É o Palmeiras e o Flamengo, e talvez a gente possa colocar aí como um Real Madrid e Barcelona. Perfeito. E hoje em dia, times como o Vasco, como o São Paulo, como o Inter, como o Grêmio, como o Atlético Mineiro, eles estão muito mais... É triste para os torcedores entender e ouvir isso, mas eles estão muito mais hoje para um Sevilha, para um Atlético de Bilbao, do que para um Real Madrid e Barcelona. Tinha uma época que a gente botava todo mundo, o futebol brasileiro como ali, 12 Real Madrid e Barcelona. Não. Cada vez mais são 2 e esse gap tá só aumentando e a cada ano eu acho que aumenta mais. Galera. Deixando os créditos aí na descrição, Thiago Life e ESPN Brasil. Essa espanholização aí que falam aí é pelo investimento também, né? Os outros times não procuraram se estabilizar financeiramente. E o Palmeiras, né, conseguiu. O Flamengo também conseguiu, né? Tem que falar. Tantos que estão aí na final da Libertadores e estão aí disputando ponto a ponto a liderança do Brasileirão. Os demais tem que procurar investimento, de repente virar SAF, né? Um time, pessoal, que ninguém fala muito, que ainda vai dar um pouco de trabalho aí, que vai encostar aí e brigar também, juntamente com o Cruzeiro. São 2 times, que eu acho que é o Cruzeiro e o Bahia, que ainda pode dar um trabalho ali. Porque o Bahia dá um trabalho a longo prazo. Tá me lembrando do Palmeiras, quando a Leila chegou, que começou ali devagarzinho, e o Bahia tá ali em 5º colocado, né? E realmente foi o Bahia que ganhou pro Flamengo, também ganhou, né? Claro, que ganhou pro Palmeiras com a ajuda do gramado. Ontem eu vi o jogo do Bahia, o gramado já tá bom, né? Então, são esses 4 times aí. Primeiramente, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e o Bahia. E o Bahia, pessoal. É isso aí, Bahia, time do Nordeste. Vai encostar e vai dar trabalho, sim, ao Palmeiras e ao Flamengo, né? Juntamente com o Cruzeiro, porque é investimento, né, pessoal? Trabalho a longo prazo, né? Se a gente for olhar o trabalho que foi feito no Palmeiras, foi um trabalho de longo prazo, né? Da Leila Pereira, junto com o Barros também. Um trabalho bem feito, tem que admitir. O Palmeiras está arrecadando por ano quase 2 bi, né? Pode de repente arrecadar 2 bi. Vai depender muito, de repente, se ele ganhar aí o Brasileirão ou Libertadores, né? Então vai aumentar, consequentemente, a receita também, né? Venda de camisas, camisas oficiais, né? Claro, o time também ganha com isso, venda de jogadores. O Alan já está aí se destacando muito e já tem times de olho, já se fala em Isente de olho, times da Inglaterra, né? Que já está de olho aí no Alan. E o Palmeiras sempre está ali vendendo jogadores, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do corte aí. Se inscreva no canal, deixe seu like. Comente suas opiniões nos comentários, compartilhe o vídeo com familiares e amigos para ficar sempre bem informado com as últimas informações do Palmeiras, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.